Tanto que ministério não é ser visto, ministério é serviço. Tem gente que quer ser visto, mas o ministério mais é serviço do que ser visto. E quando lemos aqui o capítulo 3, diz o seguinte: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então, disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse Moisés, e disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Nós temos aqui uma coisa interessante dentro desse contexto. Moisés foi chamado aqui no cenário, se vocês lembrarem, tanto atípico. Quando você lê o capítulo 2, versículo 23 e 24 de Êxodo, você vai notar que houve um clamor. O povo orou, pediu que Deus intervisse na situação do que estava ocorrendo. Nesse clamor, Deus disse que vai preparar um livramento. Tanto que o texto diz que lembrou-se Deus do concerto que fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. Interessante que os patriarcas são citados porque é o firmamento de Deus do que ele fez. Deus chamou Abraão, disse: sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Perpetuou essa promessa no seu filho, Isaque, e Jacó, seu neto. Que através desses três patriarcas, que vão dar origem a sustentar a ideia do Deus monoteísta, principalmente o Deus invisível, então, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que seria o Israel depois, que carregaria o nome da nação. Esse povo está aprisionado e precisa de um libertador. Se nós fôssemos falar da chamada de Abraão, chamada de Isaque, o próprio Jacó, nós precisaríamos de pelo menos algumas aulas para falar de cada um deles aqui. Eu vou citar alguns desses aqui, e começando por Moisés. O cenário em que Moisés é levantado é um cenário caótico. Só que Moisés, vocês conhecem a história, sabem que ele estava... Os primeiros 40 anos de vida de Moisés foram no palácio. Só que, por matar um egípcio e ter medo das consequências que o Egito poderia trazer para ele, as punições que poderiam vir para ele, ele automaticamente foge e vai para o deserto. E ele fica no deserto de Midian. E o deserto tem uma coisa boa, porque Moisés casou no deserto. Então os solteiros aí, só ir para o deserto que Deus casa você rapidinho, né? Só ir para o deserto. Quem está solteiro, viúvo, só ir para o deserto que casa. Moisés, ele se casa no deserto. Então, os primeiros 40 anos de Moisés são no palácio. A segunda fase da vida de Moisés, ela é no deserto. E no deserto, Deus encontra-se com Moisés para chamá-lo, porque Deus ouviu o gemido do povo, já tinha preparado o próprio Moisés para ser o libertador, mas nesse inteirinho você tem 80 anos. Né? Você vê que o tempo não é um problema para Deus. Você tem 80 anos em que Deus vai levantar o Moisés para ser o libertador. E durante 40 anos, eles vão viver andando em círculos ali, e o Moisés nem na terra vai entrar. Você vai olhar a terra,
Só que você não vai entrar, não. Você vai dar uma observada ali. Uma vez na aula de teologia, um aluno falou para mim assim: mas o ministério de Moisés não foi frustrado? Eu falei: rapaz, entre entrar na terra, que teve um monte de problema com Josué lá, que o povo começou a se casar com cananeu, com gigazeu, e Deus esconder meu corpo para ninguém encontrar, eu prefiro que Deus me leve mesmo. Entre entrar numa terra que teve um monte de gente, não sabia se ia servir a Deus de verdade, que Josué tem que no capítulo 24, versículo 15, dizer: eu e minha casa decidimos, agora vocês precisam decidir quem vocês vão servir. Então, ele não foi frustrado. Deus até escondeu o corpo dele para ele, então está ótimo. Ah, mas e o Elias? Não teve seu ministério frustrado porque o redemoinho o levou? Eu falei: rapaz, entre morrer como um profeta com as pessoas tentando te matar e Deus levar você, o que você prefere? As pessoas pensam muito na horizontal, não na vertical, né? Acham que o sucesso do ministério está relacionado a aplausos, a ser ovacionado, a conquistar coisas aqui na terra. O sucesso do ministério não é esse. Mas esse Moisés, que vai viver 120 anos, foi chamado num momento muito específico de sua vida. Ele está com praticamente 80 anos e ele vai ser chamado para conduzir, para liderar o povo. No capítulo 3, menciona simplesmente isso: chamado para liderar o povo de Israel, apesar de suas próprias inseguranças. Toda pessoa que é chamada por Deus, ela não é chamada de um momento que você fala: eu estou pronto. A insegurança para o ministério, ela é normal. Seria anormal se eu não tivesse insegurança. O início do ministério gera temor, medo, porque você está lidando com pessoas. Detalhe, com o povo de Deus. Então Moisés se sente inseguro. Ele está, primeiramente, 40 anos, que ele saiu do Egito. Ele tem algumas limitações. E ele não saiu do Egito bem. Ele fugiu do Egito. Deus está mandando ele voltar para uma terra que ele fugiu, desconfianças gerariam, ele iria falar com o Senhor das duas coroas, sul e norte, ele iria chegar, depois de 40 anos, e dizer o seguinte: eu vim aqui pedir que o meu povo saia para sacrificar, e você liberte essa mão de obra aí que você tem, que é gratuita, que você ganha na escravidão, ela vai acabar porque a gente precisa ir embora. Você acha que seria fácil? Moisés sentiu-se completamente inseguro. Só que tem uma lição que Deus está mostrando para Moisés diante da insegurança. A lição que Deus está dando para Moisés é que Deus iria usar Moisés, mesmo com suas fraquezas, para mostrar a força que ele tinha em Deus. Ele tinha um problema com o idioma. Tem muita gente que diz, há uma discussão muito grande, quando Moisés diz que é pesado em palavras, tem gente que até ilustra, né? Porque Moisés já chega, quer tirar faraó. Não tem nada a ver isso, não. Isso não existe. É consensual entre alguns teólogos, principalmente os exegetas dos textos originais, que o peso das palavras é a dificuldade em falar o idioma mesmo. Se tiver alguém aqui que fala qualquer idioma, você sabe que você fica um tempo sem falar, você fica com um pouco de dificuldade, né? Eu que não falo, quando alguém fala inglês comigo, eu falo: I'm sorry, I not speak English. Só isso. Me desculpe, mas eu não falo inglês. Eu pelo menos tenho que responder que eu não sei falar inglês. Então, a dificuldade que Moisés teria era idiomática também. Tanto que o seu irmão se torna o porta-voz dele. Porque ele tinha dificuldades idiomáticas. Só que Deus chamou Moisés para fazer um dos maiores acontecimentos da história do povo. Primeiro, nós temos 3 impérios no mundo antigo. O primeiro império do mundo antigo é o Egito. O segundo império é a Grécia. O terceiro é Roma. No mundo antigo são os 3 maiores impérios. O Egito dominava tudo, tanto que egípcio é pequeno, né? A gente vê os grandes monumentos que o Egito tem, mas o egípcio ele é pequeno. Os monumentos egípcios eram para mostrar a grandeza que eles tinham. Então você tem uma nação pagã, tanto que as 10 pragas afrontam cada deus do Egito para mostrar que Deus era poderoso. O Deus que Moisés está representando é poderoso e tem facilidade para realizar milagres.
e combate completamente toda a estrutura que o Egito tinha dos seus ídolos e seus sacerdotes. E Moisés chega dizendo assim: eu vim aqui em nome de Deus. Quando Moisés pergunta para Deus, tá bom, eu até vou, só que na cabeça de Moisés, eu estou 40 anos fora de lá, eu tenho dificuldade no idioma. Quando eu chegar lá, eu estou falando com o Senhor mais poderoso do mundo antigo, eu não estou falando com qualquer um, considerado uma divindade, protegido pelos deuses, mas o Senhor está me chamando para liberar o povo. E agora, como é que eu chego lá? Lembra que o próprio Deus olha para ele e diz: diga que o Eu Sou te enviou? Gente, isso para Moisés não era suficiente. O Eu Sou te enviou. A expressão Eu Sou, algumas traduções dizem que Deus está dizendo para Moisés: eu sou o que você precisa que eu seja. Imagina, você vai chegar na frente do maior autoridade do Egito e falar assim: o Eu Sou te enviou. Só que ele se sente a maior autoridade e você está falando que alguém maior que ele está te enviando. Como assim? Então Moisés tem que lidar, dentro da chamada que Deus faz a ele, com sua própria insegurança. É comum ter insegurança no ministério. Comum. Porque Deus vai usar as nossas fraquezas para mostrar a nossa força em Deus. Vou repetir isso. Deus vai usar as nossas fraquezas para mostrar a nossa força em Deus. Então Deus pega todas as suas limitações, tudo aquilo que você não sabe, e Ele está dizendo para você: calma, eu vou fazer algo extraordinário com você, algo grande. Toda chamada de Deus, na Bíblia inteira, ela surge nos piores cenários. Quando eu recebi promessa de Deus que eu seria pregador, que eu viajaria para fora dos estados pregando, eu sempre pensava: primeiro, eu tinha voltado para a igreja, eu não tinha terminado os estudos. Segundo, tinha vindo das drogas. Nem minha família acreditava em mim. Eu me lembro quando eu comecei a estudar, antes de eu estudar para terminar os estudos, eu estudava teologia e escrevia mal demais. A minha esposa que fazia correção para mim. Ela falava: filho, está difícil aqui, eu acho que você está no 5ª série. Ela que fazia as correções dos trabalhos, ela escrevia, digitava, porque eu escrevia tudo errado. Ela: eu passava mais tempo explicando o que eu escrevi do que ela escrevendo. E quando Deus falava para mim que eu seria um pregador, que eu iria cuidar de gente, eu nunca consegui ver isso em mim. Porque quando Deus ele chama, Ele sabe as habilidades que serão desenvolvidas em você, Ele sabe o porquê que Ele vai te usar em determinados momentos. Permita só uma observação. O Moisés serviu para a geração dele. Só que quando Moisés passa, quem assume é Josué. Cada liderança é levantada em um cenário para um propósito. E Deus usa as suas habilidades naquele contexto. Vou te dar um exemplo. Moisés fez o mar abrir. Moisés tirou o povo do Egito. Deus usou Moisés para as 10 pragas no Egito. Deus mandou coluna, mandou nuvem para Moisés, transformou águas salgadas em doces. Deus matou gente por causa de Moisés. Só que quando começa o ministério de Josué, é para o mesmo Deus, mas são chamadas diferentes, é para uma outra geração. Só que Josué também foi chamado, e Josué também teve medo. Inclusive, uma vez eu preguei aqui num culto de manhã e eu citei isso, vocês vão lembrar. Assumir uma liderança quebrada é fácil, porque se você fizer um cine pipoca já está de bom tamanho, ninguém fazia nada. É fácil pegar uma liderança quebrada. Você pega uma igreja arrebentada, eu até prefiro. Porque você prega uma liderança arrebentada, tudo que você fez, até um WhatsApp que você mandar, meu Deus, mudou. Você só mandou um WhatsApp. É porque ninguém fazia nada. É fácil. Agora, você pegar uma liderança que está aqui, a régua está alta, e você vai assumir, você fala: e agora? Imagina assumir a liderança de Moisés. Todo mundo, tanto que, quando você lê Êxodo, ele está falando para a sua geração. Deuteronômio, ele está reescrevendo o que ele disse, mas ele está escrevendo para a geração de Josué. Quando termina o livro de Deuteronômio, termina dizendo que nunca houve, não haverá homem semelhante a Moisés. E aí o sucessor, que trabalhou sempre do lado, vai ascender a liderança. Aí você fala: cara, e agora? O cara abriu o mar. O cara, todo mundo estava
lá no arraial, e de repente a gente ouvia tremer, porque Deus estava falando com ele, e eu vou assumir, eu estava do lado, mas eu só fazia o que ele mandava, agora eu vou liderar. Aí a palavra de Deus no capítulo 1, versículo 9, diz o que para ele? Esforça-te, tem de bom ânimo, medita no livro dessa lei de dia e de noite, que eu sou com você. Não é isso que a Bíblia diz? Por quê? O medo de Josué era, eu vou assumir a liderança de Moisés, eu não vou assumir a liderança de qualquer um. Eu não vou assumir a liderança daqueles que morreram do Coré, do Datã e do Abirão. É fácil, só rebelde. Eu vou assumir a liderança de Moisés. Aí Deus fala para ele, esforça. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo para ele, é que hoje, Josué, você não consegue ver o tamanho da sua chamada, porque você está comparando a chamada de outro. E Deus sempre faz inédito. O que Deus fez na vida do pastor Armando é para o pastor Armando, fica com a sua vida, essa é a dele. O que Deus faz na vida do Denis, do pastor Denis, é do Denis, fica com a sua vida e deixa do Denis. Você tem eles como pastores dessa igreja, os outros pastores que auxiliam aqui, como referência do seu trabalho. Mas quando Deus te dá algo, Ele vai te trabalhar em você de forma diferente e pela necessidade da obra. Deixa eu te dar um exemplo maior. O Ezequiel foi chamado para ser sacerdote. A vida inteira, filho de sacerdote. Foi formado para ser sacerdote. Criado para ser sacerdote. Instruído para ser sacerdote. Aí vem o exílio e Deus fala para ele, você não vai ser sacerdote, não. Não, mas eu me preparei a vida inteira para ser sacerdote. Não, então, mas não é como assim? Então, é porque não vai ter templo. Então, se não tem templo, não tem sacrifício, não tem mediação, eu não vou falar, então eu não preciso de um sacerdote, eu preciso de um profeta. Então, a partir de agora, você é profeta. A chamada surge pela necessidade. Por isso que Deus nos chama. Deus chamou Moisés e disse, a necessidade é você para o Egito. Então, o chamado ele é resposta de oração para uma necessidade. O seu chamado é uma resposta de oração para uma necessidade que você será ferramenta de Deus. Voltando para tudo que eu disse, o Josué não viu o mar abrir, mas viu o Jordão. O Josué não viu as pragas, mas Deus parou o universo. O Josué não viu os mesmos milagres de Moisés, mas viu os milagres que Deus colocou nas mãos de Josué. Ninguém vive os mesmos sinais. É normal nós sentirmos medo. É comum, porque a gente tem um sentimento de adequação, de comparação, mas você foi chamado para explorar a sua vocação. Deus não vai fazer igual fez na minha vida. O que aconteceu na minha vida é uma referência, o seu é outro. Com você é outro caminho. O meu testemunho pode servir para você para revigorar a sua fé, para falar, Deus faz, mas a forma que Deus vai fazer com você é totalmente diferente da que fez na minha, porque Deus é inédito. Deus trabalha na chamada da gente de uma maneira inédita. Por isso é importante, a fraqueza que você tem, Deus vai mostrar a força dele em você. Mas uma coisa importante que nós vemos aqui em Moisés, não devemos nos esconder de nosso chamado por medo ou sentimento de inadequação. Não fuja. Mas Deus me chamou para participar do ministério de louvor. Não foi para isso que Deus chamou? Então faça. Deus me chamou para ser um ilustre desconhecido. Eu sou um upereta. O que é um upereta? Upereta é uma palavra para servos que Paulo utiliza, que ele fala, eu sou ministro. Ministro é servo. E era o escravo que remava o barco, que não era visto. Mas o barco só anda porque ele está remando. Ministério não é ser visto. Ministério é fazer as coisas andarem. Tem gente aqui que nunca pegou o microfone na igreja. Mas tem gente que já veio para o culto, aceitou Jesus porque você trouxe. É incrível isso. É atender o meu chamado na particularidade daquilo que Deus falou comigo. E às vezes na nossa chamada a gente vai lutar contra nós mesmos e contra os outros, que não conseguem enxergar no presente o que a gente vai viver no futuro. Você imagina Jesus chamando Pedro, dizendo assim, capítulo 4, versículo 18 e 19 de Mateus. Abandona tudo agora para pescaria, porque a partir de agora você e seu irmão vão ser grandes ganhadores de alma. Os 3 anos e meio que ele andou com Jesus, tudo dizia que ele não seria o pregador.
Só que em Atos capítulo 2, o Pedro desviado se levanta e prega e ganha quase 3.000 almas. Em capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ele chega e ganhou 5.000 almas no capítulo 4, versículo 4. No versículo 8 ele se levanta cheio do Espírito Santo para debater com os grandes sacerdotes que estavam naquela região. Porque a chamada no presente, ela parece que não vai acontecer. Mas é Deus quem está te projetando para fazer algo extraordinário. Por isso que enquanto não acontece, vai se preparando, vai se aperfeiçoando, vai estudando, vai fazendo, vai mexendo. Deus me deu um sonho para que eu faça mídia. Cara, você vai ser usado na mídia da igreja. Faz alguma coisa, você vai trabalhar, ganhar dinheiro e ainda vai servir na igreja. Existem algumas coisas, e é necessário que eu fale aqui agora, porque a gente só fala de dons espirituais e ministeriais. Já percebeu que na igreja a gente só fala desses dons? Cadê o irmão com a interpretação de... Aquele irmão ali tem o dom de interpretar a língua. Legal. Bonito. Inclusive tem que voltar isso. Aquele irmão ali tem a operação de maravilha. Aquele tem dom de curar. Aquele tem a palavra da ciência. Aí você fala, naquele irmão, ó, aquele ali eu vejo, ele vai ser pastor, ministerial. Pastor. Ele tem chamada ministerial. Tá. Então você falou do ministerial, dos espirituais. E o vocacional? O vocacional muitas vezes não será usado dentro e no corpo aqui. Imagine se todo mundo fosse pastor. Onde estariam as ovelhas? Eu queria que ficassem em pé os pastores da igreja. Aí levanta a igreja inteira e fala, cadê as ovelhas? É aquele ditado, né? Muito cacique para pouco índio. Seria mais ou menos isso. Então, tem gente que é pastor. Esses dias falaram para mim, o fulano tem 25 anos que ele é diácono. Eu falei, glória a Deus, vai morrer como diácono, porque eu não vejo ele como presbítero. Mas você está barrando? Não estou barrando. Ele não tem qualificações bíblicas para ser presbítero. Ele é um bom diácono. Que nem todo mundo é presbítero, nem todo mundo é evangelista, nem todo mundo é pastor. Tem gente que é cooperador. E está tudo bem, gente. Só que dentro dos dons vocacionais, que eu gosto muito da interpretação que o Jonas Madureira diz, os dons vocacionais, eles não são utilizados muitas vezes na membresia da igreja. E eu vou te dar alguns exemplos. Você vai ser um juiz. Você não vai ser pastor, não vai ser músico. Porque tem gente, irmão, que se depender de cargo ministerial, ele acha que nem crente ele é. Porque ele não tem, ele não toca. Ele não canta. Porque tem gente que é desafinado até para tossir, já percebeu? Ele tosse fora do tom. Aí tem aqueles que ainda é desafinado para tossir, mas pelo menos a graça desce, você nem percebe mais, né? Mas quando não desce, irmão, você fica assim. Então tem gente que é desafinado para tossir, não consegue tocar nem a vida dele, quem dirá o instrumento. E pregar, sangue de Jesus tem poder. Tem gente que vai pregar, ele conta, irmãos, aí ele começa a ler o texto, aí ele prega um sermão de 3 pontos. Qual é o sermão de 3 pontos? Você lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para ele. Porque ele não sabe, aí ele se perde. Ele, irmãos, essa semana eu orei pela minha cachorra. Cachorra? Onde entra isso no texto? Irmãos, porque essa semana, aí ele vê que não está pegando, ele já finge que vai chorar. Por quê? Aí você vai, vou emocionar os irmãos. Que ele não tem o que pregar, ele não é pregador. Então tem gente que não vai fazer nenhuma função na igreja, no sentido de trabalhar com pregação, com música, maestria, enfim. Só que ele vai ser um juiz. E o juiz tem acesso a pessoas que um pastor não tem. Esse cara pode trazer a pessoa ao juiz. Mas o pastor muitas vezes só vai ao juiz para tiver algumas dívidas perante a justiça. Mas ele não vai ter contato. Ele vai ter contato com engenheiros, com arquitetos. Dependendo da função que ele tem, ele vai ter contato com muita gente. Se ele vai ser um arquiteto, ele vai ter contato com um grupo de pessoas. Vai ser engenheiro, com um grupo de pessoas. Tecnologia da informação, ele vai ter contato com algumas pessoas. E esse cara, ele tem um dom vocacional que não vai ser utilizado na igreja, mas vai ser utilizado no reino. E o reino não está dentro dessas paredes.
que eu estou dizendo isso? Eu atendo muita gente, principalmente na aula de teologia, quando a gente fala sobre, eu dou a matéria sobre ministério, e às vezes quando você está falando, o pessoal fica triste. Pastor, eu acho que eu não tenho chamado. Não, você tem, irmão. Talvez seu chamado não é exercido dentro da igreja, mas é exercido fora. Porque no reino, o reino, ele não depende das paredes. Por isso que Orlando Costas escreveu o seguinte: a igreja tem que ser centrípeta no sentido de se reunir e celebrar o reino. É o que a gente está fazendo aqui. A gente reúne e celebra o reino, ouve a palavra direcionada. Mas ela é centrífuga no sentido de expandir o reino. Quando eu saio por essas portas, eu sou uma igreja pujante, onde o Senhor vai ser glorificado através da minha vida. É o que as pessoas não conseguem entender, é justamente isso. Fora, eu sou um bom professor, mas não sirvo na igreja, sou professor de matemática, mas na escola bíblica não dá, irmãos. Eu vou chamar Pedro de João, João de Jesus, e peço para que Tomé desça da árvore, porque eu quero pousar na casa dele. Porque eu não tenho essa chamada. Mas eu, como um professor, talvez de matemática, que não tenho habilidades com a escola dominical ou dar aula, eu tenho habilidade como um professor de ter uma vida cristã que vai levar pessoas a Cristo. Então, o meu dom vocacional, muitas vezes, ele é mais válido do que o dom que a gente usa para edificação aqui dentro. Então, nós somos chamados. Talvez você vai liderar, mas talvez você não vai liderar. Mas você vai ser uma ferramenta fundamental. Quer ver a característica de uma igreja saudável? É quando você pega um culto e você faz o apelo e de repente vem aproximadamente 10 pessoas aceitam Jesus. As pessoas colocam o mérito em quem? No pregador. É uma igreja que não entende de Bíblia. Porque não é o pregador. É um conjunto do corpo que trabalhou. Deixa eu te explicar. Na família tem aquele crente que prega sempre, que fala de Jesus. Só que o cara não foi para a igreja. Na empresa tem sempre aquele crente fervoroso que aproveita a oportunidade para pregar. Entrou no coração, mas o cara não aceitou Jesus. Tem aquele amigo que vai lá e fala de Jesus, a pessoa recebe, mas não aceitou Jesus. Aí tem aquela outra pessoa que de repente fez um convite, naquele dia a pessoa veio. Aí o pregador ministrou, consolidou tudo que todo o corpo fez, e a pessoa veio à frente. Mas não é o trabalho de um, é o trabalho do corpo. Quando eu vejo alguém aceitar Jesus, é um sinal de que a igreja é saudável, o corpo está em movimento. Na igreja em movimento que vocês estão falando? Então o corpo está em movimento, todo o organismo está trabalhando. Por isso que tem almas para Jesus. Não é o pastor, não é o pregador. O pregador está sendo utilizado no dom que Deus deu para ele, mas o Espírito Santo já está trabalhando através de várias pessoas que estão falando, e naquele momento alguém pregou e a pessoa reconheceu quem é Deus. Então nós precisamos compreender: a minha fraqueza se torna em força em Deus. Não posso esconder meu chamado por medo do sentimento de inadequação que eu estou, que foi o que Moisés sentiu. E eu preciso entender que eu, como organismo vivo, sou igreja, independente da atuação que eu estou fazendo, seja na igreja ou seja fora. Eu preciso ser igreja, preciso ser reino, preciso estar fora dessas paredes. Eu preciso compreender que eu preciso levar as vidas a Jesus. Tem gente que você não sabe nem o nome dele, mas quando você pergunta assim: quem falou de Jesus para você? A irmã tal, congrega com você há 20 anos, você nem sabe o nome dela. E você fala: foi aquela irmã que pregou para mim e me fez ouvir a voz de Deus. Eu fui para a igreja e aceitei Jesus. Porque todos nós temos chamado, todos. Eu preciso saber onde está. Infelizmente no movimento pentecostal, falo com propriedade disso, se enfatiza muito só a questão de se elevar ao ministério. E não fala do reino. Se a gente falar do reino, já era, todo mundo entende seu papel. Sabe o que ele tem que fazer ou não. Um exemplo disso, Moisés, nós vimos um exemplo de chamada. Deus chama ele, mesmo em meio à sua insegurança. Deus fala para ele que em meio à sua fraqueza vai transformar em força. E ele não pode ceder o sentimento de medo e sua inadequação. Mas nós temos aqui um jovem. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, esse jovem ouviu a voz de Deus. 1 Samuel, no capítulo 3, esse jovem ouviu a voz de Deus. E é uma coisa que eu acho interessante aqui, é que o Samuel vai assumir a liderança falida de Eli. Porque os filhos estão perdidos, Eli já não ouve mais a voz de Deus. Só que olha que jogada legal.
Você tem o Eli, que não ouve mais a voz de Deus. E você tem o Samuel, que vai ser o grande representante ali, juiz, profeta e sacerdote. Mas que Deus fala com ele, ele não sabe quem fala. Mas o Eli, que já não ouve mais, fala para Samuel, eu não ouço mais, mas sei quem está falando com você. Eu já não ouço mais ele falar comigo, mas quem está falando com você já falou muito comigo. E Deus chama o menino Samuel no capítulo 3, versículo 1 diz assim, 1 Samuel. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apague, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois me chamou. Mas Eli respondeu, não chamei você. Vai deitar. Ele foi e deitou. O Senhor tornou a chamar, Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu, meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, mas Deus já estava chamando. E a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou e foi até Eli, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Ô Samuel, deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou ouvindo mais, mas eu sei quem está falando com você. É saber que passou o tempo dele, ele já sabia, Deus já tinha dito, passou o seu tempo, vai chegar alguém. Infelizmente nós vemos em um contexto de pessoas que não sabem o momento que devem parar. Não, eu quero morrer com 102 anos, estou blefando já no púlpito, mas eu quero estar lá na igreja. Não, você pode estar na igreja, não como ativo, liderando. Tem que saber o momento de parar. Olha que interessante na chamada de Samuel. Ouviu a voz de Deus quando era apenas um menino. A vocação que você tem pode vir cedo. Precisamos estar atentos e prontos para responder ao chamado de Deus em qualquer fase da vida. Não, eu tenho 2 anos de crente, sou muito novo, mas Deus está te chamando para algo grande. Sabe com quanto tempo eu comecei a pregar na igreja? Pregar não. Pregava 5 minutos e saía correndo na igreja o resto. Mas eu comecei. Eu voltei para a igreja com 17 para 18 anos. Com 7 meses na igreja, tiveram a coragem de me dar a oportunidade para pregar. E eu gostei, mesmo não sabendo. Comecei a pregar. Todo mundo fala, menino, isso não vai dar certo. Aí quando você está aprendendo, né, eu sempre digo o seguinte, quando você pega algum menino novo que prega e ele erra, não mata o ministério dele, porque eu entendo que eu já passei por isso. Tinha gente que falava, grita demais, não sei o quê, não vai ser pregador, isso é emoção. E eu apanhei muito. Só que isso me fez crescer. Que nem quando você bate massa de bolo, né? Quanto mais você pão, mais você bate, mais cresce. Eu apanhei muito e eu ficava muito triste. Tinha pastor que falava para não me levar, porque o menino é muito novo, só que eu já tinha o desejo no coração. E eu comecei a estudar, e você vai se aperfeiçoando. Quando eu pego alguém que é muito novo e que ele falha, eu chamo e falo, você tem chamado, só melhora nisso. Você quer um conselho? Melhora nisso. Continua, não para, mas melhora nisso. Porque ele está se desenvolvendo. Tem um livro muito interessante, é um livro secular, mas que cabe nessa aplicação que eu estou fazendo, do Mário Sérgio Cortella, que ele escreve Não Nascemos Prontos. E ele fala justamente sobre essa questão no livro, que muitas vezes a gente pega uma geração mais jovem que a gente, e a gente decreta falência porque eles não são igual a gente. Só que, na verdade, nada é pronto. Um pastor não nasce pronto. Hoje você está cantando, mas você já deu trabalho cantando, irmão. Vou mandar fazer uma nota, você cantava outra. Faz a segunda, você fazia a primeira, a segunda e a terceira.
Você também passou pelo processo de aprendizado. Ah, mas o cara errou o texto. Você já errou também, irmão. Alguma vez já interpretou o texto errado. Porque nós estamos em um processo de aprendizado, então a gente precisa ajudar, melhora nisso, vai nisso. Você pode ser novo, mas Deus está te chamando para algo grande. Mas por que Deus está fazendo isso comigo, pastor? Porque você está explorando sua vocação ministerial e Deus está despertando o seu chamado. Talvez desses cultos que vão ter aqui, desses ensinos que vocês vão ter nesses domingos, Deus vai gerar na tua alma algo tão grande que vai chegar, pastor Armando, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso gerar alguma coisa dentro do meu coração, porque Deus está queimando aqui. Eu já sei o que eu preciso fazer. Você vai se despertar no que você precisa fazer. Então é importante que você entenda isso. Mesmo que você seja novo, fique atento. Ah, mas eu sou muito novo. Deus está te chamando novo mesmo. Deus está te chamando para fazer algo extraordinário. Isaías capítulo 6. É interessante esse texto. Eu gosto muito de Isaías 6, pela classificação que o texto diz. Olha que interessante. O 6:1 diz assim, ó, no ano da morte de o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha que interessante. Um alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui em Isaías 6, eu acho interessante porque não é provado isso, mas existe uma especulação que possivelmente Isaías tinha um parentesco com o rei Uzias. Mas não inclusive há muita discussão e uma negativa em relação a isso. Mas que ele tinha um bom relacionamento. Isaías, inclusive, o hebraico de Isaías, quando você estuda os léxicos, a exegese bíblica, é o hebraico mais polido do Antigo Testamento. Pelo contexto escriturístico, né, o contexto em que ele vive é melhor, e ele também faz parte de uma família proeminente, ele tem destaque social, ascensão social. Isaías, teoricamente, está cômodo ali. Só que quando ele morre, quando Uzias morre, ele tem uma visão. E nessa visão que ele vê, Deus mostra o trono, Deus mostra a sua glória, que Isaías, se você ler o capítulo 5, você nota que ele já é profeta, que ele está falando, ai dos iníquos, ai dos pecadores, ele dá uma lista de ais no capítulo 5. Só que quando chega no capítulo 6, que Deus mostra o seu trono, mostra a sua glória, parece que ali começa a chamada. É mais ou menos o seguinte, você está fazendo, mas ainda não teve um encontro. É igual Jacó. Jacó viu escada, Jacó teve sinais, só que lá no capítulo 32, quando ele vai lá no Val de Jaboque, é que Deus encontra o que ele fala, a partir de agora você não é mais Jacó, você é Israel. Deus se manifesta, mas ainda não está pronto. E aqui você observa que Isaías, quando vê tudo isso, ele não fala mais ai deles, ele fala ai de mim. Só que o que me chama a atenção aqui no contexto de Isaías é muito interessante. Por quê? O Isaías, ele viu sinais, ele viu a manifestação de Deus, mas quando o próprio Deus poderia dizer assim, ô Isaías, você viu, você sentiu que é um pecador, purifiquei seus lábios, então agora você está pronto para ir. Mas não, o texto diz que a voz ecoa dizendo, a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? Espera aí, por que Deus já não viu que Isaías tinha recebido a chamada? Deus já não olhou para ele e falou assim, Isaías, vai lá, vai lá fazer, você já está pronto, você está com os lábios purificados. Não. Isaías tem que se habilitar para ir. Percebe isso? Porque a quem enviaremos? Poderia falar, Isaías, você está pronto, vai. Não. A quem enviaremos? Quando Isaías ouve, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Luiz Saião diz uma frase que eu gravei nisso, ele fala assim, é porque a chamada, ela nunca nasce para fora, ela nasce por dentro. Ou seja, eu estou preparado, teoricamente, só que quem vai se habilitar para fazer sou eu. Deus não vai me obrigar a fazer nada. Tem alguns profetas do caos que dizem que Deus vai até te matar, né, se você não fizer. Eu só não sei que Deus é esse. Não tem um amparo bíblico sobre isso.
Deus vai te matar. Você está pronto para fazer, mas você precisa se dispor. O que nós podemos aplicar dentro disso? Um coração disposto é crucial para o ministério. É querer fazer. Não adianta forçar, ameaçar. Tem que estar com o coração disposto. Devemos estar prontos a dizer sim ao chamado que Deus deu a mim. Já me deu sinais, já me purificou, já me salvou, me batizou, já me colocou dentro da igreja, estou no ministério. Eu preciso me habilitar para fazer. Está dentro. No capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma passagem bíblica muito interessante. Olha o que diz esse texto. Eu quero ler com vocês 9, versículo 1. Porque vai falar da conversão de um dos maiores homens, e detalhe. Tanto que quando você lê Romanos capítulo 10, Gálatas capítulo 1, versículo 13 e 14, você vai observar que Paulo está falando, eu era fariseu, e ele começa, no capítulo 3 de Filipenses, ele falando, eu era fariseu dos fariseus. O apóstolo Paulo, quando escreve isso, ele não está se gloriando. Ele está falando que ele fazia tudo errado. Ele era religioso. Agora olha o que diz o capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que são os cristãos, também homens como mulheres, o levassem preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra, e aí alguém acrescenta um cavalo aqui, né? Mas não existe. Tem gente que acrescenta um cavalo. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Só que quando ele recebe isso, Paulo era tão religioso, por isso que quando você lê Romanos capítulo 10, ele está falando para os judeus o seguinte, eu já fui igual a vocês. Vocês são... tanto que Paulo fala no versículo 1, versículo 2, versículo 3 de Romanos do capítulo 10. Eu vejo o zelo de vocês, mas vocês são religiosos, não conhecem a Deus. Ele fala isso para os irmãos em Gálatas, no capítulo 1, versículo 12, 13 e 14 de Gálatas. Vocês são zelosos, eu já fui também. Porque aqui quando ele recebe a chamada de Deus, que Deus fala para ele, eu sou Jesus a quem você persegue, ele... Sabe aquele cara que está no time que está fazendo gol contra? Era esse. Só quem joga futebol que sabe. Eu não vou mais em jogo de futebol porque eu sou confundido com a bola. Então eu não estou indo mais. Aliás, Jesus não gostava de futebol. Ele mandou tirar a trave, mandou arar a terra, chamou o juiz de Nico. É brincadeira, isso é heresia. Quando o texto diz que eu sou Jesus a quem você persegue, olha o que diz o versículo 6. Mas levante-se e entre na cidade, onde dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-os pela mão, levaram-o a Damasco. Esteve por 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aí o versículo 10 diz assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, o que ele respondeu? Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levanta-te, vá até a rua direita, que se chama direita, e a casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Agora o que me chama a atenção é o versículo 15. Olha o que diz. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. A chamada de Paulo é completamente diferente da de Pedro e da de João, porque Paulo tinha facilidade de conversar com um filósofo. Lembra do capítulo 17? Ele está com estoicos e epicureus. Lembra quando Paulo estava em outra cultura, ele tinha facilidade de se conversar. Paulo não chegava derrubando os altares, pelo contrário.
Ele aproveita a oportunidade. Eu vi que vocês têm um altar a um Deus desconhecido. É desse Deus que eu quero pregar para vocês. Deus chamou o Paulo, tanto que foi o maior escritor do Novo Testamento. O maior missionário depois de Jesus dentro do Novo Testamento. Pela facilidade e a flexibilidade que ele tinha em fazer a obra de Deus. Só que no texto apresenta que ele estava fazendo errado porque ele achou que estava fazendo certo. Ele não fez porque ele achou que estava fazendo, que ele, eu estou errando. Não. Ele fazia errado porque ele entendia que estava fazendo certo. E olha que coisa interessante. Por que Deus escolheu Paulo? Deus pode transformar qualquer vida e usá-la poderosamente. Nossa história passada não limita o que Deus pode fazer através de nós. Deus está falando: Saulo, eu conheço, eu sei que você fazia errado, porque você não tinha um conhecimento pleno, mas eu sou o Jesus a quem você persegue. Então deixa eu te dizer, o teu passado não vai impedir o que eu tenho para fazer na sua vida. Isso aqui é importante, porque tem gente que, por exemplo, foi criado na igreja, e de repente você desviou, tropeçou no meio do caminho, e você se sente indigno de se erguer para fazer aquilo que Deus já tinha colocado no seu coração. Se Deus sabe de tudo, quando Ele te prometeu, Ele já sabia do seu deslize. Se levanta, querido. O teu passado não tem força contra a chamada que Deus tem na sua vida. Eu sei que é difícil, porque tem gente, já percebeu? Quando alguém volta para a igreja, todo mundo dá as mãos, fala: não, irmãos, a gente está junto, vou te ajudar nessa batalha, fica em paz, que bênção. Aí começa a se destacar no ministério. Aqui não acontece isso não, só na minha igreja. Aí começa a destacar no ministério. Aí a pessoa começa a se destacar no ministério, crescer e pregar bem. Aí alguém comenta: nossa, você viu como Deus está levantando o irmão? Aí ele fala: mas você não conhece o passado dele. Peraí, irmão. Ele está se levantando de novo. A gente tem que glorificar a Deus, dizer glória a Jesus, que Ele mudou a vida, Ele aceitou a chamada e está vivendo o novo de Deus. As pessoas, elas têm opinião sobre a gente, mas Deus é o único que tem diagnóstico. É o único. Mas Ele fala com Jesus. Quem me chamou foi Ele, quem me vocacionou foi Ele, quem me preparou foi Ele. Então, se você não gosta de mim, a gente vai morar como no céu junto? É isso que a gente precisa entender. O meu passado nunca vai limitar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e o que Deus fará através de nós. Como que a gente explora a própria vocação? Então nós falamos aqui do Moisés, falamos aqui do Samuel, falamos aqui de Isaías e falamos de Paulo. As chamadas são iguais? Sim ou não? Não, estão comigo ainda, irmão? Estão com fome? Estão com fome, né? Não responde não. Mas o Denis falou que reservou aí para o Nazareno coco bambu para todo mundo hoje. Coloquei ele na prova, vai deixar o carro penhorado lá, mas vai pagar. Cada chamada é diferente aqui. Ninguém tem a mesma chamada. Todos somos diferentes. Como que eu posso? Primeiro, uma reflexão, como que eu exploro a minha própria vocação, para eu entender. Eu vi de Moisés, eu vi de Samuel, eu vi de Isaías, eu vi de Paulo, eu citei aqui Josué, e inúmeros homens na Bíblia que nós podemos fazer aqui anos de estudo sobre cada liderança cristã, mas cada um teve um chamado. Como que eu exploro a minha chamada? Como que eu consigo entender o que Deus quer de mim? Como que eu desperto o chamado? Como que eu exploro a minha vocação ministerial? Primeira lição para você explorar a sua vocação ministerial: buscar a orientação de Deus através de uma oração constante. Tem crente que ora 3 vezes por dia: café, almoço e janta, só. E ainda é aquela oração: Senhor Deus e Pai, muito obrigado, dá os que não têm, amém. Minha filha ora assim, por isso que eu repeti. Minha filha falou: ora aí, filha, para a gente almoçar ou jantar. Em nome de Jesus, o Senhor abençoa, muito obrigado, estamos gratos, abençoa os que não têm, amém. Eu falei: já? Que fome é essa? Então eu preciso constantemente estar em oração. Quando lemos aqui o apóstolo Paulo, o texto diz que quando Ananias vai até ele está fazendo o quê? Orando. A oração tem que voltar a ser o centro da nossa vida.
Não é apenas chegar aqui, usar os seus dons e dizer, não. Nós precisamos ser orientados por Deus através da oração. Quando eu cheguei aqui pela manhã, todo mundo estava de joelho. Eu cheguei aqui, dobrei os joelhos para orar com vocês, orando. Nós começamos com oração, com louvor, palavra. Focamos a nossa vida em Jesus. Então, explorar a minha vocação depende de uma oração. Permita-me um exemplo básico. Quando eu fui fazer faculdade, minha primeira faculdade que eu fiz, eu fui estudar teologia. Aí no seminário de teologia, no Mackenzie, o pessoal falava assim, o que significa teologia? Aí a gente brincava, sem emprego, né? A tradução. A gente brincava. O que significa teologia? Quer dizer sem emprego. A gente faz por vocação mesmo. E quando eu fui fazer faculdade, eu pagava no primeiro semestre, e eu tinha acabado de casar, estava desempregado, comendo pão que Jesus abençoou. Tinha dias que eu tinha que revezar a falta na faculdade. Eu tinha que falar assim, rapaz, essa matéria eu não faltei não, vou faltar nessa para eu ir na outra. O primo do Wesley, o Cássio, estudou comigo. E o Cássio não tem dimensão de como ele foi importante para mim nesse momento. Que às vezes o pessoal da faculdade, porque geralmente quem estudar teologia no Mackenzie já tinha uma profissão. Eu não, eu fui estudar teologia, como eu disse, sem emprego, não tinha emprego. E eu fui estudar por ministério mesmo, não foi nem para... E às vezes o pessoal falava assim na hora do intervalo, vamos tomar um café ali e tal. E se eu tomasse café, eu não ia embora. Então, aí eu falava assim, peraí, não, eu comi em casa. E o Cássio, ele identificava, eu nunca falei nada na época, depois eu contei, né? Aí ele voltava com um pãozinho, um salgado lá, eu não quis comer nada, ele comprou para me dar. E me dava lá a providência, o corvo trazia a providência. O corvo trazia a providência lá para mim. E era muito difícil, e aí, quando eu estava no terceiro mês, já acabando quase o semestre, surgiu uma proposta de emprego de um ex-supervisor meu, que era gerente, muito boa. E eu fui, ele falou, só que é o seguinte, eu preciso que você administre uma equipe das 2 às 10. E aí eu pensei, só tinha curso à noite, falei, eu vou ter que abandonar. Ele falou, detalhe, você tem que fazer logística. Aí piorou. Aí eu fui orar, porque Deus tinha gerado no meu coração. Eu falei, Senhor, primeiro que as mensalidades estão todas atrasadas, eu não tenho como pagar. Eu talvez nem estudo o semestre que vem. E aí eu fui orar. E na época, a juventude que eu coordenava, nós cantávamos uma música que chamava O Teu Chamado é Maior do que a Minha Própria Vida, do Marcelo Aguiar, do Renascer Preso, né? O Teu Chamado é Maior. E eu fiquei umas 3 horas orando. Eu precisava responder para esse meu ex-supervisor na segunda-feira. E eu estava orando. Fui para a igreja e falei, Deus, fala comigo. Ninguém. Os irmãos estavam falando até mal de mim, mas não falava nada de Deus. E eu 3 horas de joelho no meu quarto orando. Falei, Senhor, derruba a parede da casa, chacoalha alguma coisa. Manda um anjo aqui dentro que eu saia voando. Sei lá, eu preciso de um sinal. É sério, essa oração eu fiz mesmo. E nada. Suei, minha esposa batendo na porta. Eu, incrédula, fica aí fora que eu estou orando. E quando eu levantei da oração, umas 3 horas de joelhos, suando, pingando, sem esperança nenhuma. Quando eu levantei, eu senti um hálito quente no meu ouvido. E eu tremi. E justamente a frase que os jovens cantavam foi a que Deus falou no meu ouvido. O teu chamado é maior do que a sua própria vida. Aí eu chamei minha esposa e falei, a prova de que Deus falou comigo é ela. Falei, amor, eu não vou aceitar o emprego não. Porque Deus falou para mim que meu chamado é maior que a minha própria vida. Falei, se Deus falou com você, a gente está junto. Falei, então pronto, vamos afundar o barco junto. Na segunda-feira eu fechei um serviço com meu pai. Na época, isso 2009, R$22 mil. Era quase 70 mil hoje. Paguei todas as mensalidades da faculdade, atrasadas, e fui bolsista até o último semestre. Com 1 ano, eu tinha acabado de migrar para o 3º semestre da faculdade e eu arrumei emprego. Impossível. Porque quando a gente pede a orientação de Deus, na chamada que Deus tem na nossa vida,
Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família, Ele cuida do seu ministério. Talvez tudo pode estar enebrecido, escuro, mas se Deus colocou no seu coração, não desista, vá adiante, vá adiante, vá adiante, não pare! Não pare. O grande problema de pessoas que não conseguem explorar seu chamado é porque não tem orientação de Deus e não estão em oração, pedindo para que Deus faça alguma coisa com eles. Você pode não ter nada hoje, é hoje, não é eterno isso aí, querido. Você pode não ser nem nada, alguém olha para você e diz, não é ninguém, é hoje. Esse momento não é eterno, deserto não dura para sempre. E aí tem gente que tem desculpa, eu caí porque a situação estava difícil. Não, querido, Adão caiu no jardim. Jesus venceu no deserto, não é o lugar, é você. É saber a convicção de quem você é em Jesus. Você precisa saber quem você é. Explore. Oração constante para explorar seu chamado. Segundo, refletir sobre os dons e talentos dados por Deus e como eles podem ser usados no ministério. Procure o seu pastor, procure o seu líder, procure alguém que saiba mais que você e diga, como que eu posso ser usado por Deus aqui? Converse com ele sobre o seu dom, sobre o seu chamado e diga, o que eu consigo fazer com isso? O que eu faço com isso? Como que eu faço isso? Se coloque à disposição. Diga, eu quero fazer, eu quero realizar, eu preciso. Se a gente não fizer isso, como que a gente vai saber? Procure alguém. Como que eu posso ser usado no reino de Deus? Procure conselho dos seus líderes, que muitas vezes vão te orientar como fazer. Deus vai usar a voz, a boca dele, para que você possa discernir e desenvolver sua vocação aqui na igreja e no reino de Deus. Participe de grupos na igreja. Eu falo, né? Eu faço 2 eventos na congregação lá. Um em outubro, que eu faço Outubro do Avivamento, que aí você leva aqueles pregadores mais quentes, né? Irmãos, tem que colocar cadeira na igreja. Que o pessoal, não estou dizendo que você não tem que ir. É um culto para buscar mesmo, dom, você tem que ir. Só que porque quando você faz esse evento específico, todo mundo vai. Aí você fala, irmãos, culto de ensino. Não vou hoje não. Para desenvolver o seu chamado, você precisa sentar, participar de grupos de estudo bíblico, crescer na fé, no entendimento, para entender o seu chamado, o que você deve fazer. São encontros como esse que Deus te dá direcionamento, são mensagens como essa que vão ter nesse culto aqui, que Deus vai orientar você o que você deve fazer. É a palavra quem te direciona. Jesus venceu as tentações pela palavra, Jesus venceu tudo pela palavra, e a orientação bíblica é que nós vamos vencer pela palavra de Deus. Peça orientação em Deus. Tem gente que eu não tenho nada contra coach, não tenho, mas não na igreja. Não tenho nada contra. Tem que ser utilizado, tem que ser uma atividade paralela, sim. Mas aqui você tem que ter orientação pela palavra de Deus, para que você seja orientado a que você vai servir no reino do Senhor, com os seus dons, com os seus talentos, com o que Deus te deu. Deus está me prosperando, o que eu posso fazer para ajudar a obra de Deus? É através disso que Deus vai te dar. Sabe qual é a minha oração? Eu sempre peço, Deus, eu não quero depender. Eu queria que o Senhor me desse para eu dar. Eu não tendo, eu já dou. Tempo desse eu precisava pagar uma conta. Eu estava com um valor significativo. E um irmão estava precisando. Eu olhei, quando ele contou a história dele, eu quase dei, foi meu carro para ele. Mas eu dei o dinheiro. Aí na semana seguinte, eu calado, né? Porque eu falei, como que eu falo para minha esposa que eu não vou pagar a conta? Ser casada com um pastor de fé é meio perigoso. Rapaz, como que eu vou pagar a conta? E fiquei orando, falei, o Senhor colocou no meu coração, em paz. Na semana ligou um pastor amigo meu, falou, rapaz, você não consegue vir uma quarta-feira à noite aqui? Fiz lá, falei, rapaz, deixa eu ver se eu consigo ir. Vou. Cheguei lá, e eu nem esperava um valor alto, porque é amigo, né? E eu também não coloco valor para pregar e tal. Eu cheguei lá, ele falou, rapaz, que benção, a gente foi comer depois do final do culto, numa recepção que ele fez. Aí ele tinha me dado um envelope no culto, e depois o tesoureiro veio e me deu outro envelope.
Aí eu falei, acho que tem uma coisa de errado aqui, porque o pastor já me deu um envelope. Não, isso aqui mandou te dar, que é a parte. O valor que eu abri era o valor que eu tinha dado. Detalhe, eu prego lá há mais de 10 anos, nunca recebi essa oferta na vida. E eu voltei lá depois disso, não recebi, só foi aquele dia mesmo. É porque como eu me desprendi daquilo que era material, Deus falou, eu vou cuidar de você também. Você cuidou de alguém que precisava, então agora eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você. A gente precisa entender isso no reino de Deus. A minha oração é: Deus me dá condições para que eu ajude, porque igreja que não estende a mão não é igreja. A chamada geral da igreja é ajudar quem necessita. Isso é geral. Peço orientação. Só que tem um pouquinho. Quem me dá 5 minutos aí? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pastor, acho que o almoço vai ter que ser aqui mesmo. Eu estou sentindo até cheiro de pipoca. O santo dos santos, a fumaça me esconde. Só os teus... Uma nuvem de pipoca subiu aqui agora. É importante. Eu preciso envolver em diferentes áreas do ministério da igreja local que eu participo, para descobrir onde Deus me chamou para servir. Voluntariar-se a missões, projetos comunitários, ganhar experiências, clareza. Isso vai dando clareza ao meu chamado. Vai participando dos eventos da igreja. Missões, vou lá, chega lá, não é, talvez você não vai ser o missionário que vai ser enviado. Você vai para outra área, mas vai passando pelos departamentos aí, vai descobrindo qual é o seu chamado. Um outro princípio importante para você explorar sua vocação e ministério são os desafios do ministério. Ministério pode trazer dificuldades e resistência, tanto externa quanto interna. Necessidade de constante crescimento espiritual e pessoal. Você não se torna um líder e para ali. É todo momento. Minha esposa, esses dias eu estava preparando a aula, falou: nossa, mas você já dá aula há tantos anos, você está preparando essa... Então, deixa eu te explicar. Tem coisas que eu dei naquela época que eu aprendi algumas coisas a mais, tem coisas que eu percebi que não dá certo, que eu tive que mudar a aula. É constante aprendizado. Detalhe, o pastor Armando aqui tem muito mais tempo de pastor do que eu, sabe disso, né? Que um caso pode ser semelhante ao outro, mas o tratamento com o indivíduo é diferente. Cada um você trabalha de um jeito. Cada um uma experiência. Não dá para sistematizar, por exemplo, um aconselhamento pastoral. Você tem nortes de aconselhamento pastoral, de escritos, experiências, mas o caso ali é diferente. Parece igual, é semelhante, mas pessoas são diferentes, tratam diferente, agem diferentes, o tratamento é outro. Você precisa estar em constante aprendizado, porque o ministério exige isso. Além disso, viver em obediência ao chamado de Deus traz paz e satisfação. A partir do momento que você está fazendo uma coisa, já viu que tem crente? Irmão, você está cansado. Por exemplo, hoje é domingo, às vezes você teve atividades familiares, você vem cedo aqui, acordou, fala: nossa, você tá... É normal, cansaço é normal, sua semana foi corrida, é normal. Agora você vir para a igreja e falar: meu Deus, tenho que ir de novo, tenho que liderar de novo, tenho que pregar de novo. Reveja. Porque se isso se tornou um enfado para você, talvez você não foi chamado para aquilo. Às vezes eu estou cansado. Esses dias eu fui viajar para o interior de São Paulo, preguei sexta-noite no culto das irmãs, na sede de Jaboticabal. Preguei sexta-noite, preguei na vigília deles. Aí o pastor, no final da vigília, falou: amanhã tem um encontro de pastores da cidade e eu coloquei seu nome para pregar de manhã. Eu falei: tá bom, prego. Preguei nos pastores da cidade de manhã. À noite eu fui pregar numa ceia, numa cidade do lado que pertence ao campo. E de manhã eu preguei na ceia do setor inteiro. Acabou a ceia, almocei com eles, peguei o carro, cheguei na igreja e preguei de novo. Minha esposa falou: você não está cansado? Muito. Mas estou satisfeito. Porque eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer.
A carne está pedindo arrego, mas eu estou satisfeito em Deus por tudo que Ele tem feito através do meu ministério. Então eu posso estar cansado, é normal estar cansado. É normal às vezes você querer nesse friozinho falar: rapaz, hoje mereci um tempinho a mais. Mas você levanta e fala: não, mas eu estou indo para aquela guerra, para aquela batalha, para servir o reino de Deus. Eu preciso disso, porque eu tenho certeza o porquê que Deus me chamou. Eu concluo dizendo o seguinte: buscar fervorosamente a direção de Deus para a vida ministerial é um conselho. Lembrar-se que cada um tem um papel único no corpo de Cristo e que a descoberta e o cumprimento da vocação ministerial são partes fundamentais da jornada cristã. Saia daqui nessa manhã dizendo: eu quero despertar o chamado que Deus tem para mim. Eu não sei se eu sou Moisés, não sei se eu sou Samuel, não sei se eu sou Isaías, não sei se eu sou Josué, se eu sou Paulo, se eu sou João, se eu sou Tiago, mas eu sei que Deus tem algo diferente para realizar na minha vida. E eu vou explorar o meu chamado para que Deus seja glorificado em mim e através de mim. Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés. Eu vou orar por vocês e depois a equipe vai cantar. Eu queria que você colocasse as mãos no seu coração e você seja sincero. Eu não preciso... Você sabe o que você sonha, o que você deseja, o que você almeja. Talvez aquilo que Deus colocou no seu coração nem tenha aqui na igreja. Você vai ser o implantador desse projeto. Mas é Deus que está gerando. E desse projeto... Porque a gente tem que entender uma coisa. O projeto surge na igreja, mas ele é do reino. Então ele vai se expandir. E o que Deus colocou no seu coração é muito grande. Mas você está explorando sua chamada. Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração e eu vou orar. Quando eu terminar de orar, eles vão cantar. E Deus vai visitar, vai tocar você, vai fazer uma mudança interna para que você seja completamente transformado por Ele. Querido Jesus, eu apresento os teus filhos nessa manhã. Cada um aqui tem uma chamada que o Senhor já gerou no coração deles. Talvez alguns já estão até desenvolvendo, aperfeiçoando, mas alguns ainda estão em dúvida, com medo. Mas a fragilidade se torna em força quando estamos em Deus. Eu peço que a tua mão esteja sobre a vida dos teus filhos, que eles possam viver o melhor ano, o melhor momento da vida deles, e que assim como o Senhor falou com Moisés, assim como o Senhor falou com Josué, assim como o Senhor falou com Isaías, assim como o Senhor falou com Paulo, com Samuel, e que em todos os personagens da Bíblia, que foram homens levantados pelo Senhor para cumprir um propósito em determinado momento, que o Senhor levante homens e mulheres aqui nos dons espirituais, nos dons ministeriais e nos dons vocacionais, e que sobretudo eles sejam cheios do teu Espírito Santo para realizar a grande obra, para realizar a grande obra, para realizar a grande obra, para realizar uma grande obra para o Senhor. Eu peço a ti, Senhor Jesus, toca nos teus filhos e que eles possam viver o melhor do Senhor na vida deles, e que o Senhor glorifique o teu nome neles e através deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode cantar.